E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo de oscilações. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma partícula de massa m se encontra em repouso na extremidade de uma mola de constante de força K, suspenso a partir de um suporte fixo. Em t igual a zero, uma força para baixo constante F é aplicada à massa e atua por um tempo t0. Demonstre que, após a remoção da força, o deslocamento x da massa a partir de sua posição de equilíbrio x0 é dada por essa expressão, onde ω0² é igual a k sobre m. Para resolver o exercício, eu vou começar analisando a situação, o instante, em que a partícula se encontra em equilíbrio, a fim de determinar a posição de equilíbrio x0. Nesse instante t igual a zero, portanto, vemos que a intensidade da força-peso, orientada verticalmente para baixo e a favor do eixo x, é igual à intensidade da força elástica, orientada verticalmente para cima em oposição ao eixo x. Sendo assim, a intensidade da força-peso, mg. A intensidade da força elástica é igual à constante de força K vezes a deformação sofrida pela mola, ou, se você preferir, vezes o deslocamento sofrido pela mola a partir de sua posição de equilíbrio. Perceba, de acordo com o referencial adotado, onde eu coloco a origem no teto, que o comprimento relaxado da mola é justamente L0. Sendo assim, nessa posição, a deformação sofrida pela mola é justamente esse comprimento. Ele é dado por x0 menos L0. E, portanto, essa é a expressão que a gente obtém. Logo, eu sei que m vezes g é igual a k vezes x0 menos k vezes L0. Logo, continuando aqui embaixo, eu posso escrever que mg mais k vezes L0 é igual a K vezes x0 e, portanto, a posição de equilíbrio no instante t igual a zero é igual a m vezes g sobre k mais L0. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida no instante t igual a zero para x0. Vamos agora analisar o movimento dessa partícula de massa mzinho entre os instantes 0 e t0. Entre esses dois instantes, vemos na figura ilustrada no quadro a ação de três forças. A força elástica, orientada verticalmente para cima em oposição ao eixo x, temos a força-peso, orientada verticalmente para baixo, e temos agora a ação da força F, pois ela começa a atuar na partícula de massa mzinho a partir dessa situação. Logo, considerando agora essa região de análise, vemos que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração da partícula. A aceleração é dada pela derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo t. De acordo com o diagrama de forças, lembre-se que nós estamos analisando o movimento nesse intervalo, temos que a intensidade da força-peso mais a intensidade da força F menos a intensidade da força elástica compõe a força resultante. E isso é igual a massa vezes a aceleração adquirida. Sendo assim, eu posso escrever que mg mais F menos K vezes a deformação sofrida pela mola, ou o deslocamento dela medido a partir do seu comprimento relaxado. Analisando esse movimento em certo instante t, compreendido dentro desse intervalo, vemos que, nesse instante, a posição ocupada pela massa mzinho é representada por x, de forma geral. Logo, a deformação sofrida pela mola é dada por x menos L0, em que L0, eu reforço, representa o seu comprimento natural, o seu comprimento relaxado. Logo, essa soma é igual a massa vezes a aceleração da partícula de massa mzinho. Consequentemente, a gente obtém mx
é igual a mg mais f menos kx mais KL0. Logo, mx dois pontos mais kx é igual a mg mais f mais k vezes L0. Eu vou dividir todos os termos dessa igualdade pela massa mzinho. Com isso, a gente obtém x dois pontos mais k sobre m vezes x. K sobre m é ômega zero ao quadrado, portanto, mais ômega zero ao quadrado x, isso é igual a g mais f sobre m mais k L0 sobre m. Observe que a gente acaba obtendo uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, pois nós temos que x dois pontos mais ômega zero ao quadrado x é igual a uma constante. A partir dela, nós podemos determinar, portanto, a solução geral do movimento dentro desse intervalo, e a partir da solução geral do movimento, eu consigo obter, a partir das condições iniciais, ou seja, a partir da análise do instante t igual a zero, a posição da partícula no instante t0 e sua velocidade. Esses dois valores serão as condições iniciais do movimento oscilatório subsequente, pois a partir do instante t0 eu retiro a ação da força F. Sendo assim, vamos em busca da solução dessa equação diferencial. Por se tratar de uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, eu vou dividir a resolução dessa equação diferencial em duas etapas. Primeiro, eu vou em busca da solução geral da equação diferencial homogênea, ou seja, x dois pontos mais ômega zero ao quadrado x igual a zero. A solução dessa equação diferencial a gente já conhece muito bem. X em função do tempo t, vou chamar de x1, é igual a uma amplitude A vezes o cosseno de ômega zero t mais um ângulo de fase inicial φ. Lembre-se que ômega zero é dado por essa expressão. Agora, vamos em busca de uma solução particular da equação diferencial não homogênea. Perceba que, para fazer isso, eu vou recorrer ao método dos coeficientes indeterminados. Eu vou admitir que x2 em função do tempo t é uma função polinomial, do primeiro grau. Pelo seguinte fato, como essa soma é igual a um termo constante, eu vou admitir que x2 em função do tempo t é um polinômio de grau acima. Portanto, se aqui nós temos uma constante e, portanto, uma constante vezes t elevado a zero, eu vou assumir que a solução depende linearmente do tempo t. Bom, com isso, a gente obtém que x2 ponto em função do tempo é igual, fazendo a derivada, a gente obtém b. Já x2, dois pontos, em função do tempo t é igual a zero, pois b é uma constante. Muito bem, levando esses três resultados na expressão acima, a gente obtém 0, x2, dois pontos, é igual a zero, então 0 mais ômega zero ao quadrado vezes x2. Fazendo a distributiva, a gente obtém ômega zero ao quadrado vezes b vezes t, mais ômega zero ao quadrado vezes c, e isso é igual a g mais f sobre m mais k L0 sobre m. Para que essa igualdade se verifique, b tem que ser igual a zero, pois esse termo não depende do tempo. Consequentemente, se b é igual a zero, esse termo vai embora, logo, c é justamente esse termo dividido por ômega zero elevado ao quadrado. Muito bem, então observe o cálculo realizado até aqui. A partir daí, portanto, vemos que x2 em função do tempo, já que b é igual a zero, é justamente c, e c é g
sobre ômega zero ao quadrado mais F sobre M ômega zero ao quadrado mais K L0 sobre M. Muito bem, não podemos nos esquecer da divisão por ômega zero elevado ao quadrado. Muito bem, logo, x2 em função do tempo é g sobre ômega zero ao quadrado mais, perceba o seguinte, m vezes ômega zero ao quadrado é k. Então aqui aparece o k, mais m ômega zero ao quadrado é k, portanto k vezes L0 sobre k é justamente L0. E aqui F sobre k. Então observe no quadro a expressão obtida. Note agora o seguinte, ômega zero ao quadrado é k sobre m. Portanto, aqui você vai obter mg dividido por k. Agora note essa expressão. mg sobre k mais L0 é x0. Portanto, fazendo essa substituição, vemos que x2 em função do tempo t é igual a x0 mais f sobre k. De posse das duas soluções, a solução geral, dada simplesmente por x em função de t, é igual à soma de x1 com x2. Logo, a gente obtém a cosseno de ômega 0t mais φ mais x2, em que x2 é f sobre k mais x0. Observe no quadro, portanto, a solução geral da equação diferencial obtida acima. Vamos agora obter a posição e a velocidade da partícula no instante t igual a t0 a partir das condições iniciais. Perceba o seguinte, no instante t igual a 0, a partícula se encontra em repouso. Portanto, nesse instante, a velocidade da partícula é igual a 0 e a posição ocupada pela partícula é justamente x0. Portanto, a partir dessas duas condições, eu consigo determinar, eu reforço, a posição e a velocidade da partícula no instante t igual a t0. Bom, para fazer isso, eu vou obter a partir de x de t a expressão geral da velocidade v em função do tempo. A velocidade é dada pela derivada da posição x em relação ao tempo. Essa derivada a gente já conhece, então nós temos menos a vezes ômega 0 vezes o seno de ômega 0t mais φ, já que a derivada de uma constante é igual a 0. Muito bem? Bom, no instante t igual a 0, a velocidade é nula. Portanto, 0 é igual a menos a ômega 0 que multiplica o seno de φ, pois t é igual a 0. Muito bem? A segunda equação é dada pela seguinte igualdade. Então, quando x é igual a x0, t é igual a 0. Então, x0 vai ser igual a vezes o cosseno de φ, já que t é igual a 0, mais f sobre k mais x0. A partir da primeira expressão, a gente obtém φ igual a 0 grau, pelo seguinte fato. A amplitude do movimento é diferente de 0. Ômega 0 é diferente de 0, portanto, essa igualdade só se verifica se o seno de φ é igual a 0. Se o seno de φ é igual a 0, φ é igual a 0 grau. Muito bem? Levando este resultado na igualdade abaixo e já simplificando o x0, a gente nota que 0 é igual a A vezes o cosseno de 0 grau é 1, então 0 é igual a A mais F sobre K e, portanto, A é menos F sobre K. Muito bem? Consequentemente, levando esses dois resultados na expressão de x e de v,
a gente obtém que x em função do tempo, x em função do tempo t, muito bem, e eu já vou substituir t por t0 para determinar a posição x no instante considerado. Então, x no instante t0 fica dado por, então nós temos o a é menos f sobre k, vou colocar f sobre k em evidência, então f sobre k que multiplica, então 1 menos o cosseno de ômega 0 t0, já que φ é igual a 0 grau, muito bem, mais x0. Então, observe a posição da partícula de massa mzinho no instante t igual a t0. E sua velocidade, então, v no instante t igual a t0 é igual. Então, nós temos a é menos f sobre k, então f sobre k fica positivo, f sobre k, o termo fica positivo, então f sobre k vezes ômega 0, vezes o seno de ômega 0 t0, já que φ é igual a 0. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a posição e a velocidade da partícula de massa mzinho no instante t igual a t0. A partir de agora, nós vamos recorrer a essas condições iniciais para resolver o movimento harmônico simples subsequente, pois, a partir do instante t igual a t0, a força F é removida e, portanto, continuam agindo nessa partícula de massa mzinho a força peso e a força elástica. Só que agora, as condições iniciais desse movimento harmônico simples subsequente são essas. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, as forças que continuam agindo na partícula de massa mzinho após a remoção da força F. E, portanto, nós estamos nesse intervalo de análise, t maior que t0. A partir de agora, nós temos um movimento harmônico simples com novas condições iniciais. Sendo assim, eu vou escrever que a força resultante na partícula é igual a massa vezes a aceleração. Lembre-se que a aceleração é dada pela derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo. A partir das forças, vemos que a força resultante é mg menos k vezes a deformação sofrida pela mola, ou, se você preferir, o deslocamento dela medido a partir de sua posição de equilíbrio. Em certo instante t dentro desse intervalo, a massa mzinho estará ocupando uma posição x qualquer e, portanto, a deformação da mola será x menos L0. Muito bem? E isso é igual a m vezes x dois pontos. Lembre-se que L0 representa o comprimento natural da mola. Logo, mx dois pontos é igual a mg menos kx mais k vezes L0. Logo, mx dois pontos mais kx é igual a mg mais k L0. Vou dividir todos os termos pela massa da partícula. Portanto, x dois pontos mais k sobre m vezes x. K sobre m é ômega 0 ao quadrado. Isso é igual a g mais k L0 sobre a massa m. Para obter a solução geral dessa equação diferencial, mais uma vez, eu vou obter primeiro a solução da equação diferencial homogênea, dada por x dois pontos mais ômega 0 ao quadrado x igual a 0, e na sequência eu vou obter a solução da equação diferencial não homogênea, começando, portanto, com a equação homogênea. Então, aqui nós temos, como a gente já sabe, que x em função do tempo vai ser dado por uma nova amplitude A vezes o cosseno
da frequência angular ômega zero, muito bem, que multiplica o instante. O instante agora é t menos t0. Muito bem, então nós temos o cosseno de ômega zero vezes t menos t0, mais um ângulo de fase inicial φ. Muito bem, agora eu vou em busca de uma solução da equação diferencial x2 pontos mais ômega zero ao quadrado x igual a g mais k L0 sobre m. Mais uma vez eu vou recorrer ao método dos coeficientes indeterminados. Como nós temos aqui uma constante e, portanto, um termo que não depende do tempo, eu vou assumir que a solução x2 em função do tempo fica dada por, de forma geral. Então, eu tenho uma constante a ser determinada b vezes o tempo t mais c. Lembre-se que, nesse método, se o termo à direita da igualdade independe do tempo, a solução geral x2 deve depender de t elevado à primeira potência, ou seja, 1 grau acima no tempo. Logo, a partir dessas considerações, vemos que x2 ponto em função do tempo é simplesmente b e x2, 2 pontos, é igual a zero, já que b é uma constante. A partir desses três resultados, vemos que x2, 2 pontos, é igual a zero, mais ômega zero ao quadrado vezes x2, e, portanto, nós vamos obter, já fazendo a distributiva, ômega zero ao quadrado bt, mais ômega zero ao quadrado c, e isso é igual a g mais KL0 sobre m. Para que essa igualdade se verifique, a constante b tem que ser igual a zero. Portanto, se b vai para zero, vemos que c é justamente g sobre ômega zero ao quadrado mais k L0 sobre m ômega zero ao quadrado. E, portanto, c fica dado por... Então, ômega zero ao quadrado é k sobre m. Então, nós temos aqui mg sobre k, muito bem, mais m ômega zero ao quadrado é igual a k. Então, k L0 sobre k, a gente obtém L0. Agora, note o seguinte, mg sobre k mais L0 é justamente x0. Portanto, c é igual a x0, enquanto b é igual a zero. Observe no quadro os dois resultados obtidos. Bom, a partir deles, vemos que x2 em função do tempo, x2 em função do tempo é igual a simplesmente c, portanto, x0, já que b é igual a zero. A solução geral, portanto, fica dada pela soma x1 mais x2, em que x1 é a cosseno de ômega zero, que multiplica t menos t0 mais φ, mais x2, que é simplesmente x0. Observe no quadro a expressão obtida até aqui. A expressão da velocidade é dada pela derivada da posição x em relação ao tempo. Essa derivada a gente já conhece, portanto, v em certo instante t dentro desse intervalo de análise, não se esqueça disso, é igual a menos a ômega zero vezes o seno de ômega zero, que multiplica t menos t0 mais φ, já que a derivada de uma constante, no caso x0, é igual a zero. Vamos agora recorrer às condições iniciais desse movimento harmônico simples, a fim de obter como a posição da partícula varia com o tempo dentro desse intervalo. Então vamos lá. Quando t é igual a t0, a gente vai obter aqui o cosseno de φ, então a cosseno de φ mais x0, então a
cosseno de φ mais x0. Lembre-se que t é igual a t0, então a cosseno de φ mais x0 é igual a x, em que x é f sobre k, que multiplica 1 menos o cosseno de ômega 0 t0 mais x0. Eu já vou simplificar x0 e com isso a gente obtém que a cosseno de φ é igual a f sobre k, que multiplica 1 menos o cosseno de ômega 0 t0. Muito bem, para a velocidade v, no instante t igual a t0, a gente obtém o seno de φ, então menos a ômega 0 seno de φ é igual a v no instante t igual a t0, então nós temos f sobre k ômega 0 seno de ômega 0 t0. Vou simplificar ômega 0, então menos a vezes o seno de φ é igual a f sobre k, que multiplica o seno de ômega 0 t0. Muito bem? Observe no quadro, portanto, as expressões obtidas a partir das condições iniciais. Agora note o seguinte: eu consigo determinar como a posição x varia com o tempo t simplesmente desenvolvendo o cosseno desse arco duplo, pois x menos x0, observe o quadro, é igual a cosseno de ômega 0, que multiplica t menos t0 mais φ. Sendo assim, nós vamos obter x em certo instante t menos x0 é igual, então, a que multiplica. Então, agora nós temos o cosseno de ômega 0, que multiplica t menos t0 vezes o cosseno de φ, menos o seno de ômega 0, que multiplica t menos t0 vezes o seno de φ. Portanto, eu conheço o cosseno de φ, eu conheço o seno de φ, a amplitude vem dividindo e, portanto, eu posso simplificá-la. Portanto, a partir de tais considerações, nós vamos obter exatamente essa expressão. Então, vamos lá. X menos x0, escrevendo essa relação. Então, x menos x0 é igual a que multiplica o cosseno de ômega 0, que multiplica t menos t0. Então, o cosseno de ômega 0 que multiplica t menos t0 vezes o cosseno de φ. Cosseno de φ aqui se encontra. Então, nós temos f sobre k vezes a. Muito bem. Menos f sobre k vezes a vezes o cosseno de ômega 0 t0. Muito bem. Agora nós temos menos o seno de ômega 0, que multiplica t menos t0 vezes o seno de φ. O seno de φ aqui se encontra, então nós vamos obter mais o seno de ômega 0, que multiplica t menos t0, vezes seno de φ. Então, f sobre k vezes a vezes o seno de ômega 0 t0. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida a partir das substituições realizadas. Muito bem? Bom, sendo assim, x menos x0 é igual. Perceba que eu posso colocar 1 sobre a em evidência. Logo, eu vou simplificar
a amplitude A. E com isso, x menos x0 fica dado pelo cosseno de ômega 0, que multiplica t menos t0, fazendo aqui a distributiva, né? Vezes f sobre k, menos f sobre k, que eu também poderia colocar em evidência, menos f sobre k, que multiplica o cosseno de ômega 0 vezes t menos t0, vezes o cosseno de ômega 0 t0, mais f sobre k, vezes o seno de ômega 0, que multiplica t menos t0, vezes o seno de ômega 0 t0. Sendo assim, x menos x0, agora colocando f sobre k em evidência, é igual a f sobre k, que vai multiplicar o cosseno de ômega 0 vezes t menos t0. Agora note o seguinte, colocando f sobre k em evidência, a gente tem este termo menos este termo. Vou colocar o sinal de menos em evidência, o menos 1 em evidência, e com isso a gente obtém este termo menos este termo. Perceba que nós temos aqui o cosseno de um arco duplo, então menos o cosseno, agora note o seguinte, de ômega 0, que multiplica t menos t0, mais ômega 0 t0. Então vamos entender o porquê dessa substituição, dessa mudança. Observe o quadro. Aqui nós temos o cosseno deste termo vezes o cosseno deste termo menos o seno deste termo vezes o seno deste termo. Muito bem? Fazendo aqui a distributiva com menos 1, você recupera a expressão acima. Logo, observe agora essa soma. Nós temos aqui ômega 0t menos ômega 0t0 mais ômega 0t0. Então, ômega 0t0 vai embora. Logo, x menos x0 é igual a f sobre k, que multiplica o cosseno de ômega 0 vezes t menos t0 menos o cosseno de ômega 0t, conforme o exercício pede. Observe no quadro, portanto, uma última vez o resultado obtido, a análise final realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.